Em relação à disciplina de cálculo numérico, será abordado a respeito de interpolação de Lagrange. Os integrantes são Alain Wellington de Moraes, Bruno França da Silva e Kathleen Jaqueline Bespalhuc, sob a orientação da professora Michele Pedroso. Será abordado a respeito de interpolação de Lagrange, em que consiste em um número de dados eu obter uma função, ou quando uma função ela é muito complexa, eu quero transformar em uma forma mais simples, como uma função de seno de x transformar em algum polinômio. Esse exemplo aqui será abordado no primeiro caso, em que quando eu tenho um conjunto de valores, eu quero atribuir uma função que esteja de acordo com os dados obtidos. O exemplo é o seguinte: a resistência de um certo fio varia com o diâmetro do mesmo. A partir de uma experiência, registram-se os seguintes valores: o diâmetro e a resistência, que é a tabela de valores. Quando o diâmetro é 1,5, a resistência vai para 4,9 ohms. Diâmetro de 2 cm, 3,3, de 3 cm, 2 ohm, e 4 cm, 1,5 ohm. Estime a resistência de um fio com diâmetro de 2,7 cm usando um polinômio interpolador de segundo grau, ou seja, calcular P de 2x quando x vale 2,7. Nesse caso, a gente for observar, o diâmetro é o nosso x, em que quando ele começa a variar, a nossa resistência, nossa função, o y, ele também varia. Então, como que eu faço? De acordo com o polinômio interpolador de Lagrange, vou transformar em um polinômio, por uma simples função, regra, eu consigo reescrever esses dados de forma a obter uma função. Como eu quero uma função do segundo grau, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer n, que é o meu número do grau, mais 1. Como é um polinômio de segundo grau, o n é 2. 2 mais 1, 3. Então, eu necessito de 3 pontos para fazer com que eu faça a função. Como o diâmetro é de 2,7 centímetros, então, dos 4 dados pontos, eu vou usar 3. Como 2,7 está entre 2 e 3, eu vou escolher os 3 primeiros. 1,5, o 2 e o 3. O diâmetro com uma resistência de 4,9, 3,3 e 2. Então, vou deixar esse ponto de lado. De acordo com o polinômio de Lagrange, a forma de escrever é o seguinte, vou falar primeiro para vocês e explicar depois, que é o P de 2x é igual a y0, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, dividido por x0 menos x1, vezes x0 menos x2, mais y1, que multiplica x menos x0, que multiplica x menos x2, dividido por x1 menos x0, vezes x1 menos x2, mais y2, que multiplica x menos x0, vezes x menos x1, dividido por x2 menos x0, multiplicando x2 menos x1. De priori, parece que é uma coisa muito difícil, mas tem uma regrinha básica para eu calcular, que é o seguinte. De acordo com a tabela de dados, como que eu vou usar apenas 3 pontos, eu numero do jeito que eu quiser. Como para facilitar os cálculos, eu vou numerar de 0, 1, 2 e 3. Só que eu só quero 3 pontos. Então, eu vou desconsiderar esse, como eu falei. Então, eu vou usar apenas os 3 primeiros. Como eu vou calcular? É simples. Se eu usei, no caso, o primeiro caso aqui, eu vou calcular então quem? O meu P de 2, que é o meu polinômio de 2, para x, quando x varia. Eu vou calcular então o polinômio. No primeiro caso, eu numerei 0. Então, diâmetro que varia é o meu x, e essa aqui é a resistência, que é a função, que é o meu y. Eu vou usar o primeiro. Se eu usei o y0, eu não vou usar
o meu x0 e nenhuma parte em cima. Então, eu vou multiplicar por x, em todos os casos, x, e retirar todos os outros x restantes. Eu não usei o x0, então quem sobra? Sobra o meu x1 e sobra o meu x2. Então, eu coloco x menos x1, que multiplica x menos x2. Essa parte. Se eu usei todos os termos aqui, embaixo, como que eu não usei o x0, agora embaixo no meu denominador eu vou usar. Então, vai ser o quê? Meu x0, que subtrai todos os outros x. Se eu usei o x0, quem sobra? O x1 e o x2. x1 e o x2. Mas essa parte já foi. Quem é a minha segunda parte? É do 1. Então, se eu usar o y1, ele vai multiplicar quem? X, que sempre vai haver, menos todos os outros x. Usei o x1, eu esqueço ele. Então, quem é? É o meu x0 e o meu x2. Coloco aqui, x0, x2. Eu desconsiderei o x1, embaixo eu vou considerar ele, x1 e x1, menos os outros x, que é o x0 e o x2. Mas, quem que sobrou ainda? O meu y2. Então, eu coloco y2, multiplica x também, em todos os casos, o x normal, que vai aparecer na função, menos, eu usei o x2, que é esse daqui, sobra quem? O x0 e o x1. Então, eu coloco aqui, ó, x0 e x1 dividido y2. Então, vem aqui, x2 e x2, menos os outros x. Então, olhando, sempre no começo haverá o y, que estou representando, vai multiplicar o x retirando todos os outros x, menos aquele que está representando o y inicial. Então, aqui não haverá o x0 em cima, aqui não haverá o x1 e aqui não haverá o x2. E aqui é o inverso. Se é o y0, então aqui é o x0, y1, x1, y2, x2, que vai subtrair todos os outros x. Então, vamos calcular como que faz. Eu enumerei 0, 1, 2. Então, quem é o meu y0? Quando o y é o y0, ele vale 4,9. Então, eu escrevo aqui, ó, 4,9. Ele vai multiplicar quem? O meu x normal, que eu vou permanecer, menos quem é meu x1. Meu x1, quando o x do 1, vale 2. Então, eu coloco, ó, menos 2. Vai multiplicar o x normal, menos. Quem que sobrou? Sobrou o x2, que eu só usei o x1. Então, eu coloco x2 é 3, da tabelinha. Tudo isso dividido por... É o meu y0? Então, vai ser esse meu x1, o meu x0 no caso, que é 1,5. 1,5 centímetros, menos os outros, que é 2 e 3. Se vocês forem observar, o segundo termo aqui sempre serão iguais. Se é 2, é 2, é 3, é 3. Então, continuando. Mais, quem agora? Meu y1? 3,3. Então, coloco 3,3. 3,3 que multiplica, no caso, o meu x normal, menos o x0, que no caso será o 1,5, multiplicando o meu x, menos, quem vai ser agora? Meu x2. x2, 3. Só coloco agora os valores que eu obtenho do dispositivo prático. Então, aqui x1 no caso será meu 2, menos os outros, que seriam x0 e y2, ó, que serão iguais aqui e aqui. Então, coloco 1,5, o 2 que eu repito, normal, né? Se é 1,5, 1,5 é 2, é 2. Quem que sobrou? O menos 3, que é o meu x2, mais y2, 2, que é o x, menos o meu x0, que é 1,5, que multiplica o x normal, menos, quem é meu x1? Meu x1 é 2, então eu coloco aqui. Dividido tudo isso pelo meu x2. Então, meu x2, no caso, x2
é 3. Então, eu coloco 3 aqui, menos os outros x, que é 1,5 e o 2. Então, é 3 menos 2. Tá, após eu formular, agora eu vou calcular. Então, como que eu faço? P de 2x. Deixo normal 4,9 e faço a distribuição. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 3, vou fazendo aqui, mais 6. Tudo isso dividido por 1,5 menos 2, menos 0,5. 1,5 menos 3, menos 1,5. Mais, agora eu vou fazer a segunda parte. 3,3, que multiplica, fazendo, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 1,5 vezes x, menos 1,5x. 1,5 vezes 3, 4,5. Mais 4,5. Tudo isso dividido por 2 menos 1,5, 0,5. 2 menos 3, menos 1. E aqui continuo. Mais 2, que multiplica x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Menos 1,5 vezes x, menos 1,5x. Menos 1,5 vezes menos 2, mais 3. Vou colocar aqui. Mais 3. Tudo isso dividido por 3 menos 1,5, 1,5. 3 menos 2, 1. Fazendo então. Agora é só calcular no caso. Eu vou somar meus termos semelhantes. X ao quadrado, menos 3x com menos 2, menos 5x, mais 6. Agora é só repetir. No caso, menos 0,5 vezes menos 1,5 é 0,75. Mas, no caso, como que eu vou fazer aqui? 0,5 vezes menos 1, menos 0,5. Então, esse mais vai ser menos. Então, 3,3, que multiplica x ao quadrado, menos 4,5x, eu só estou somando, mais 4,5. Tudo isso dividido por 0,5. E o último termo, mesma coisa, 2, que multiplica x ao quadrado, menos 3,5x, mais 3. Tudo isso dividido por 1,5. No caso, agora, só para não perder valores e haver um maior erro por causa de arredondamentos, eu vou somar todos os termos semelhantes. Então, olhando aqui. Somando todos os termos semelhantes. Primeiro do x ao quadrado. Então, entre parênteses, 4,9 dividido por 0,75. Nessa parte, fecha parênteses, menos 3,3, 3,3, dividido por 0,5, mais 2, e divide 1,5. Então, haverá 1, é uma dízima, no caso, 1,2666. Então, eu vou arredondar na terceira casa. No caso, como aqui na terceira casa, depois do 6, é um outro 6, e pela regra do arredondamento, então eu passo por uma casa a mais, então vai ser o 7. Esse aqui é do meu x ao quadrado. E agora o meu x. Então, 4,9 vezes menos 5, 4,9 vezes menos 5,
dividido por 0,75. Menos com menos, mais. Então, mais 4,5, que divide 0,5. Essa parte eu não estou colocando em parênteses, porque a multiplicação e divisão não tem a prioridade, são iguais. Só que quando eu coloco em parênteses na soma, porque senão o resultado vai ser diferente. Então, 2 vezes menos 3, então é menos. 2 vezes menos 3, 2 vezes menos 3,5, dividido por 1,5. Dá menos 7,63. Também é uma dízima. Como que eu redondei em 3 casas decimais, vou fazer a mesma coisa aqui. Vou manter um padrão. Então, fica 7,63. No terceira casa é um 3. E depois, na terceira casa, esse também é um 3. Como esse 3 é menor que 5, eu vou permanecer o 3. Então, vai ficar menos 7,633. Isso aqui é do x. Agora, eu vou fazer do termo independente, que é normal, mesmo procedimento, que é 4,9, que multiplica 6 e divide por 0,75. Menos mais menos, então menos 3,3, que multiplica 4,5 e divide por 0,5. 2 vezes 3, então, mais 2 vezes 3 e divide por 1,5, que dá 13,5. Esse, no caso, é o nosso polinômio, nosso P de 2x. Como que eu quero um x valendo 2,7 centímetros, então eu substituo P de 2 valendo 2,7 centímetros, que é igual. Agora, só calculo normalmente. 1,267, que multiplica 2,7, no caso, ao quadrado, menos 7,633, que multiplica 2,7, mais 13,5, que será 2,12733 Rom. Parece um pouco lógico o valor, porque como que está entre 2 e 3, e a resistência varia entre 3,3 a 2, então o resultado ele deve estar próximo de 3, como perto de 2. 3 centímetro, então perto da resistência de 2 Rom. Esse é um exemplo simples de interpolação por Lagrange. Também poderia ser utilizado para outros métodos. Só que quando se trata de um grande conjunto de variáveis dados, como uma função polinomial de quarto grau, quinto, o procedimento é o mesmo. Só que para outros dispositivos, como o escalonamento, ele se torna mais difícil. É isso mesmo, tá, pessoal? E aqui é nosso resultado.